Bom dia, gente. Bom, o tema de hoje do Embraer seria amai-vos uns aos outros. Eu vou começar a introduzir um tema que é uma parte dele, né? Que é o amai-vos ou instruí-vos. Nós temos nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo uma dissertação sobre a necessidade do equilíbrio entre o amor e o saber. O fato, a elucidação que nós temos da doutrina desses dois caracteres do ser humano é interessante porque nos explica algumas disparidades que nós vemos no dia a dia. Nós vemos seres extremamente inteligentes, com muito saber, muito conhecimento, pisando literalmente na bola, causando destruição, pregando doutrinas destruidoras, ocasionando crimes. E nós temos também pessoas, eu acho que provavelmente todos nós conhecemos, são pessoas simples, com um raio de ação curto, mas que a gente nota uma sabedoria intrínseca, uma evolução moral alta nela. Sempre que eu falo disso, eu lembro de duas pessoas. Eu lembro da atual secretária da minha esposa, que é uma pessoa, acho que é 4ª série primária, muito simples, mas tem uma sabedoria de vida, tem uma simplicidade, uma coisa maravilhosa. E me lembro lá da minha infância, Quer falar? Mas eu me lembro bem na minha infância, meu pai tinha uma padaria e tinha um senhorzinho, a gente chamava só Alexandre. Ninguém sabia a idade dele. Ele calculava 110 anos. Mas quando ele tinha 100 anos, ele empilhava 2 caminhões de lenha, não sei, hoje em dia não usa isso, você só vai colocando as lenhas assim, faz uma parede de lenha. Era o único que conseguia. Ele quebrava pedaços de lenha assim, como se fosse graveto. Ele não tinha instrução, ele não sabia família, ele vivia numa vilazinha lá, mas era um cara tranquilo, feliz, extremamente lúcido. Eu adorava conversar com ele. Ele era tão pouco conhecimento, tão simples, que quando ele faleceu, nós não, né, meus pais, eu era molecote. Na casa dele, né, na casinha, ele tinha um guarda-roupa, 3 ternos e um baú. No que nós abrimos o baú, tinha algumas roupas de cama e embaixo, várias notas enroladinhas com elástico e um papelzinho. Você sabe o que são essas notas enroladinhas com elástico e papelzinho? Era a forma que o meu bisavô pagava o salário para ele. Ele recebia e jogava lá e esquecia. O grande sonho dele, que nós conseguimos fazer, era ter um relógio de pulso. Aí nós compramos um relógio desse tamanho para ele de pulso, era a vitória. Olha a simplicidade, olha o desligamento das coisas da vida. Talvez se ele usasse o salário dele, ele nem precisava morar na vila, que era assistencial. Mas você sentava e conversava com ele, ele destilava sabedoria moral. Era muito interessante. Só que esses seres passam com uma ação limitada. O raio de ação do Alexandre foi muito pequeno. Influiu na minha vida, na vida de mais 5 ou 6 netos e bisnetos, mas ficou por aí. Do outro lado, nós temos Hitler, nós temos vários outros, muito inteligentes e que só trouxeram o quê? Destruição. Como ver isso dentro da linha criativa de Deus, das leis divinas? Como compreender como um ser tão inteligente pode ser capaz de fazer tantas atrocidades? Bom, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, vem-nos a instrução. Amai-vos, o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Há alguma novidade aqui, gente? Alguém já falou isso para nós? O Evangelho segundo o Espiritismo trouxe uma novidade? Não. Porque Jesus já tinha nos dito: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, o Espiritismo, na hora que trabalha essas duas questões, ele está trabalhando máximas do Evangelho. Só que aplicadas ao nosso dia a dia, à nossa vida e principalmente aos espíritas. Por que ele trabalha as duas questões e não só isolado? Porque não adianta amar sem nos instruirmos. E não adianta nos instruirmos sem amar. A coisa funcionaria, conforme Emmanuel nos fala, mais ou menos
assim. Imagina que isso aqui é o saber e isso aqui é o amor. A proporção que você vai desenvolvendo muito amor e pouco saber, olha a asa. Alguém já cortou asa de galinha para não fugir do galinheiro? Você corta uma asa só, né? Ela não consegue voar. A mesma coisa do outro lado. E quando nós temos isso na inteligência, a pessoa amplia o seu poder de ação imensamente. Mas ela não tem o freio e o direcionador moral de aplicar essa inteligência no bem. E quando a pessoa desenvolve excessivamente a asa do amor, ela não tem como, ou tem em grande amplitude, levar essa sabedoria do amor, levar essa máxima a uma quantidade maior de pessoas. Ela fica limitada. Por isso nós espíritas, ou seja, cristãos, temos que trabalhar as duas asas. Temos que ser amorosos e temos que ser sábios. Veja que eu falei sábios, eu não falei conhecer muito, eu não falei estudar muito. Conhecer e estudar é um caminho à sapiência. Ser sábio é você ter o conhecimento e aplicá-lo na sua vida, principalmente em direção aos outros. Ô, gente, o nosso orador chegou, então fica isso como uma introdução. Nós pedimos para ele tomar o nosso lugar. Tomar o nosso lugar? Não, tomar o lugar que é de direito. Bom dia a todos. Bom dia. Muita alegria que a gente vem aqui no Bezerra de Menezes falar um pouco mais sobre os ensinos de Jesus. E hoje, como nosso irmão estava fazendo a introdução, a gente vai falar sobre aquela passagem em João 13:34, quando Jesus já estava dando o seu testemunho final, passando o seu testamento para os seus apóstolos, a gente entendendo que existe uma diferença entre a palavra apóstolo e a palavra discípulo. Discípulo é aquele que segue com disciplina um mestre. Discípulo, na verdade, significa aluno, né? Então, se você, vamos supor, estudou engenharia, você é discípulo de engenharia. Se estudou medicina, você é discípulo de medicina. Se você estuda o cristianismo, você é discípulo de Cristo. Então, agora, apóstolo eram aqueles 12 que Jesus escolheu, que eram pessoas que, entre Moisés, 1500 anos antes de Cristo, e Jesus, eram pessoas que estavam mais bem preparadas para fazer um trabalho de divulgação do cristianismo depois que Jesus voltasse ao plano espiritual. Então, existe uma diferença muito grande entre discípulo e apóstolo, né? A gente, cada um de nós, a gente pode transitar da figura de um discípulo para a figura de um apóstolo, ou seja, ser um difusor, um divulgador, um propagandeador das palavras de Jesus. Através de quê? Através das nossas palavras, das nossas ações, da maneira como a gente pensa. Muitos de nós não temos a consciência do poder que o nosso pensamento tem. A gente tem consciência do poder das palavras e do poder das ações. Então, com medo das penalizações que a sociedade nos impõe, muitos de nós nos cobrimos com algumas camadas de verniz social. Então a gente sabe ser politicamente correto, sabe entrar, falar, sabe entrar e sair nos lugares e tal, mas muitos de nós não policiamos o nosso pensamento. E o nosso pensamento, ele é visível no plano espiritual. Nosso pensamento é perceptível por espíritos. O grupo espiritual que anda junto com a gente segue o nosso pensamento, mesmo que as nossas palavras sejam outras, mesmo que a nossa maneira de agir seja outra, mas o que vai dentro do seu coração, o que vai no seu pensamento, que você plasma ao plano espiritual, pode ter certeza absoluta que isso é que faz o seu cortejo de espíritos. Quando a gente pega no livro, na carta de Paulo aos Hebreus, quando ele fala sobre a multidão de testemunhas, não sei se todo mundo já passou os olhos nessa passagem da Bíblia. Essa passagem está na carta de Paulo aos Hebreus, lembrando que a palavra hebreu significa aquelas pessoas que saíram de Israel 1930 anos antes de Cristo e pessoas que ficaram lá 430 anos no Egito e depois voltaram de lá para fazer. Aí vem com Moisés na frente, 1500 anos antes de Cristo.
e voltaram para Israel e foram viver nas cidades canaítas, né, na região das cidades canaítas. A palavra hebreu, ela vem de um termo em hebraico que é ivri. Ivri significa passar. Então eram aqueles que passaram e voltaram, né? Então esses hebreus, eles estavam assim, para aquele povo. Hoje em dia, por exemplo, se você é uma pessoa que mora em Israel e vai fazer mestrado lá nos Estados Unidos e volta para Israel, você é um hebreu. Você é um que passou e voltou, tá? Então quem mora em Israel, israelense ou israelita, quem nasceu lá. Na época de Jesus é dividido em várias tribos e tinha uma tribo chamada Judeia e Idumeia, as duas faziam o reino de Judá. A religião daquele povo eram os judeus. Então, judeu não significa sinônimo de gente que nasce em Israel, não. Hoje, 2015, a população de Israel, 81% é judeu. E o que acontece com esses 19%? Aí você tem ortodoxo, você tem católico, você tem muçulmano, tem gente de outras religiões. Então, não é 100% que é judeu, não. O judaísmo está espalhado lá. Então, a gente faz a diferença do que é gente que nasce em Israel, israelense ou israelita. O sujeito que é judeu é uma religião, né, que eles usam o quepá, aquela coisinha que às vezes o Papa usa também, lembrando assim, que sempre tem alguém acima de você, por isso que tem aquele quepá, aquela, tipo um gorrinho que fica aqui atrás assim, né? Usam aqueles panos preto e branco, assim, às vezes usam o cabelo assim, com uma barba, né? Aliás, os jovens hoje estão tudo parecendo judeu, né? Tudo com barba, uma moda de judaísmo, né? A barbona. Então, assim, e essa é uma religião, né? Entendendo isso. Agora, quando ele manda a carta aos Hebreus, ele fala assim, ó, no capítulo 12: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, esse negócio, essa tão grande nuvem de testemunhas, no livro dos Espíritos, quando a gente pega a Kardec falando sobre a atuação dos Espíritos nas nossas vidas, questão 456 em diante, aí a gente tromba com um negócio tão interessante que é quando o Kardec ele começa a perguntar se os Espíritos podem influenciar nossos pensamentos, né? Primeiro ele pergunta na 456, os Espíritos podem ver o que a gente faz? Aí, fazendo uma ressonância com Hebreus 12, o tempo inteiro, porque constantemente nos rodeiam, mas só tem atenção com o que lhes é de interesse. Vamos supor que você gosta de bebida em excesso, ele está ali por causa disso. Você gosta de alimentação em excesso, ele está ali por causa disso. Por isso que vem algumas frases assim, nossa, fulano, parece que está comendo para 2, comendo para 3, 4, 5. Todo tipo de excesso que a gente pratica tem espírito no nosso entorno utilizando dessas emanações fluídicas. A pessoa que tem uma vivência sexual desequilibrada, às vezes tem muito espírito ali do lado dele, às vezes ligado fisicamente, assim, você não vai enxergar porque ele não está no corpo físico, mas ligado, muito bem ligado na sua parte genital, fazendo com que a pessoa desequilibre, né, vampirizando as energias sexuais da pessoa. Às vezes a pessoa ela é muito ligada ao dinheiro, à coisa material, à avareza, né? Então o tempo inteiro tem espírito em volta da gente, só que interessado no que você gosta. Eu amo futebol, o time tal. E tá ali, às vezes, porque ele gosta de você, nesse sentido, ele gostava muito do time, ele vive aquilo através de você. Eu amo o tipo de música tal. Não é só coisa ruim, não, coisas boas. O tempo inteiro os espíritos estão ali interessados no que você plasma para o seu plano espiritual. Aí na questão 457, ele pergunta assim, podem os espíritos conhecer os nossos pensamentos? Resposta. Chegam a conhecer o que vocês gostariam de esconder de vocês mesmos. Aí então ele faz um desdobramento assim, nessa questão 457. Então é mais fácil esconder uma coisa de uma pessoa quando ela está viva do que esconder dessa mesma pessoa quando ela está morta? Resposta, sim. E normalmente quando você se julga muito oculto, tem uma multidão de espíritos que te cerca e observa. Hebreus 12. Aquela nuvem de testemunhas, né? O pecado nos ronda tão de perto. Aí
ele pergunta no 458, o que pensam de nós, os espíritos que nos cercam e nos observam? Aí ele divide em dois grupos a resposta. Bem, os mais adiantados, eles, benfeitores espirituais, eles querem te ajudar, ficam tristes com os seus reveses, quando você cai, quando você se desvia, quando você comete excesso e tal. Os mais atrasados morrem de rir das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Aí chega numa questão que é uma das mais importantes do Livro dos Espíritos, a questão 459. Podem os espíritos influenciar os nossos pensamentos? Não tem dúvida nenhuma. E influenciar os nossos atos? Pode. Resposta. Pode. Muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que, de ordinário, ou seja, normalmente, são eles que vos dirigem. Aí na questão 460, o Kardec pergunta, de par com os nossos próprios pensamentos, então tem outros que nos são sugeridos, além dos que a gente produz os nossos pensamentos, tem outros que nos são sugeridos? Resposta, sim. Reparem que às vezes vem dois pensamentos na sua cabeça, um até contrário ao outro. Pois bem, no conjunto desses pensamentos tem os vossos e os dos espíritos. Aí a gente termina aqui esse pedaço na questão 461, quando Kardec pergunta assim, como é que eu faço para distinguir qual pensamento que é meu e qual que é de espírito? Aí a resposta é muito interessante, a resposta é assim, bem, quando você pensa, normalmente o pensamento que te vem em primeiro lugar é o seu. O pensamento que vem em segundo lugar, que reage com o seu pensamento, tipo assim, você está muito nervoso com uma pessoa no seu serviço. Aí você fala assim, eu vou plantar a mão na cara daquele cara, ele está me entregando ali para o gerente, eu não fiz nada, esse cara está querendo puxar meu tapo, eu vou enfiar a mão na cara desse cara. Aí vem um pensamento assim, vai nada, só deixa isso para lá, a verdade ela vai se expor daqui a pouco, você vai se expor aí com uma bobagem, aí não entra nisso não, Às vezes é o contrário, puxa o cara fazendo um negócio para mim, eu nunca fiz nada para ele, por que essa pessoa está agindo assim? Aí vem um pensamento assim, você tem sangue de barata? Vai lá e planta a mão na cara desse cara, só. Então, muitas vezes seu pensamento vem dois, um contrário ao outro. Mas como Jesus falou, por exemplo, eu não sou botânico, eu não sou agricultor, eu não sou gente que nasceu no interior, que conhece planta andando no meio do mato. Se eu olhar para uma árvore, eu não vou distinguir que árvore que é, mas se ela tiver uma manga ali, uma mangueira. Você conhece a árvore pelo fruto. Então a gente não conhece as pessoas pelas suas ações, que elas podem estar com várias camadas de verniz social. Você conhece a pessoa pela sua reação, porque a pessoa reage de acordo com o que ela é. Aí você emite um pensamento que é contra o que o Espírito quer que você faça, ele vai soltar o fruto. Vou plantar a mão na cara. Se é um Espírito evoluído, não faz isso não, senhor. Deixa pra lá, daqui a pouco você não vai nem fazer. Você vai lembrar nem disso daqui a um mês, daqui a um ano. Para que você vai brigar com uma pessoa que vai a sua vida? Ou senão você fala assim, gente, que absurdo o cara fez comigo, eu sou tão bom. Aí vem aquele, que isso? Vai lá e planta, mano. Você é sangue de barato. Então, assim, pelo fruto que você reconhece que espírito está em torno de você. Então, na sua cabeça, às vezes tem dois pensamentos, um diferente do outro. No conjunto desses pensamentos, tem um dos espíritos. Para eu distinguir, observe que tipo de pensamento que te é sugerido. Não é? Aí a resposta é assim. Então, normalmente o pensamento que vem em primeiro lugar é o seu, que te é falado em segundo lugar, que você tem a sensação que alguém está te falando ao ouvido, é dos espíritos. Ponto. Aí tem uma conclusão sensacional. Mas é interessante que você não saiba fazer essa distinção. Porque não sabendo fazer essa distinção, qual pensamento que é seu, qual que é de espírito, você vai viver, vai obrar, vai trabalhar na sua vida com mais responsabilidade. Porque senão toda vez que você cometesse uma coisa errada, e alguém viesse falar alguma coisa, você fala assim, isso aí não fui eu, foi espírito. Aí a gente tirar o corpinho fora, não ia? Fui eu, você foi espírito, quem sou eu? Eu não faço isso, você me conhece. Não é? Então, a gente normalmente está ladeado por um grupo espiritual que influencia muito a nossa vida. Mas as grandes influências da nossa vida devem ser escolhidas. Essa influência é a influência que a gente tem sem saber que está tendo. Nós não escolhemos, às vezes, esse cortejo espiritual. Essa influência espiritual é a influência que o sujeito faz sem querer. Ele pensa, acha que ninguém está vendo o pensamento dele.
né? E eu estou calado aqui, ninguém está sabendo o que eu estou pensando, mas tem um grupo de espíritos sabendo o que você está pensando. E quem está com você tem a ver com o que você pensa. Mas quando a gente, assim, usa o livre-arbítrio e escolhe quem vai nos influenciar, é importante a gente saber quem é esse quem que vai nos influenciar. Se a gente está dentro de uma casa cristã, é Jesus Cristo que vai nos influenciar a princípio. A gente veio aqui, a gente levantou de manhã, tomou um banho e veio essa manhã aqui para escutar falar sobre Jesus. Porque quem orienta todo esse trabalho no plano espiritual é Jesus Cristo. Então, quando Jesus ele passa alguns mandamentos, se a gente conscientemente não segue, a gente não está realmente sendo um cristão, a gente está sendo uma pessoa que se interessa pelo cristianismo. Então, a grande virada na nossa vida é quando a gente deixa de ser um apaixonado pelo cristianismo e vira um cristão de prática. Sabe quando o camarada fala assim, qual que é a sua religião? Se você perguntar assim, chega ali num shopping, na Praça 7, aqui, ou senão aqui na praça no parque mais movimentado aqui da cidade, e chega e fala assim, um gravador, qual que é a sua religião? O que vocês acham que assim, mais da metade vai falar? Hein? Não, você não fala que é cristão, fala que é católico. Cristão é realmente uma coisa que abrange evangelismo, catolicismo, espiritismo e gente que está fora de religião gosta de Cristo. Uma religião, meu conselho, católico. Você que fala católico? Então tá. Vocês lembram quando o padre Marcelo Rossi, ele fez em 1998 um CD que vendeu 3 milhões de cópias. Ele fez uma missa campal lá em Interlagos com 500 mil pessoas e tinha uma música assim, erguei as mãos e dai glória a Deus. Você lembra aquilo? Naquele ano, um grupo musical da Bahia chamado, que fazia aquela música, Segura o Tchan, vendeu também 3 milhões de cópias. Foram 6 milhões de CDs vendidos naquele ano, só 2 CDs. Fora os outros vários CDs, então não deu para fazer tanto CD aqui no Brasil, teve que mandar se fazer CD fora do Brasil. Aí, eles começaram a estudar a estatística, puxa, vendeu tanto CD, né, no meio católico. Quantos brasileiros são católicos? Na época, era 84%. Hoje o evangelismo cresceu muito, mudou muito. O espiritismo cresceu muito, mudou. Mas em 98 eram 84% dos brasileiros se falavam católicos. Aí fizeram uma pesquisa no meio desses 84%, quantos que iam à missa? 4%. Aí os outros falam assim, você é católico? Aí fala que é a segunda frase. Como é que é a segunda frase? Eu sou católico mais? Não praticante. Então tá. Eu chego no médico, o cara tá. Se eu é médico, eu sou médico, mas não praticante. Vou entrar no avião, assim, ó. O piloto fala assim, eu sou piloto, mas não sou praticante. Entra esse avião. Tá certo? Você ser uma coisa, você tem que praticar essa coisa. E você é o que você pratica. O que você faz muito, você faz bem. O que você faz pouco, você faz mal. Se você ama o próximo pouco, você não é cristão. Põe na cabeça isso, é uma verdade. Se eu amo muito a minha esposa e meu filho, e não amo meu vizinho me incomoda muito, meu patrão me incomoda muito, esse trânsito me incomoda muito, Belo Horizonte está me cheio de carro, lá gostando me cheio de carro, eu vou na padaria, aquele cara que está demorando ali para contar o dinheirinho, porque ele é mais velho, ele está me incomodando muito. Sabe, se você incomoda, aí chega em sua casa, você tem um amor com sua esposa, um amor com seu filho, com seu cachorro. Olha, você ainda não é cristão, você gosta do cristianismo, mas não é praticante. Praticar o cristianismo é realmente começar e se esforçar a tolerar o próximo, a compreender o próximo, a gostar do próximo, a amar o próximo. Então é todo um processo. A gente não chega assim, amanhã é segunda-feira, né? Dia 18, eu já vou amar o próximo. Não ama, não é assim não. É um processo. É um processo. Você não toma uma pílula e sai fazendo, não. São muitas reencarnações que você sai fazendo. Fazendo uma ressonância com o que o nosso irmão estava falando aqui no início, sobre as asas, sobre o conhecimento e tal, o Kardec, ele tem a questão 115 do Livro dos Espíritos, que ele vê umas pessoas que são boas, outras que são ruins. Ele pergunta, uns foram criados bons, outros foram criados ruins? É uma pergunta até natural. Mas olha só o que os Espíritos falam na questão 115 do Livro dos Espíritos. Depois, se vocês quiserem ler em casa, questão 115.
Não, Kardec. Uns foram criados simples e outros ignorantes. Não, desculpa. Todos foram criados simples e ignorantes. E a gente vai deixando de ser ignorante para, através de muitas reencarnações, você desenvolver conhecimento, cultura, saber, intelecto, ciência. E através de muitas reencarnações você vai deixar de ser simples para evoluir os sentimentos, o amor, a ética, a moral, virtudes. Somando o que você sabe, como você... Desculpa, os sentimentos. Somando como você conhece, com os seus conhecimentos, com os seus sentimentos, aí que dá o que a gente chama de evolução espiritual. Evolução espiritual, então, é o resultado dessas duas coisas somadas. E quanto mais evoluído espiritualmente a gente for, mais livre arbítrio a gente tem sobre os nossos atos. Então, existem espíritos de 3 ordens: terceira ordem, segunda ordem e primeira ordem. Terceira ordem é quando a gente começa as reencarnações e vai vivendo como um espírito imperfeito. As nossas imperfeições são demonstradas, a gente tem mais influência de coisa material do que coisa espiritual. A gente está aqui numa manhã gostosa, passarinho cantando, tá um clima bom e tal. Tá. Aí muda o clima, aí todo mundo já fecha a janela. Aí começa a chover, todo mundo começou a chover. Aí começa a chover pedra, não fica um aqui dentro da palestra, todo mundo vai pegar o carro, enfiar debaixo de uma árvore, aí, dentro de casa, na garagem, você vai deixar seu carro pipocar lá na pedra? E depois você escuta a palestra. Concorda? Então, assim, a gente pode estar onde for, se tiver alguma coisa material que, ixi, eu esqueci disso assim, você sai. A nossa influência das coisas materiais é muito forte ainda. A gente é um espírito desse nível, não tem nada errado, Deus não errou, não. A gente está nesse nível, nesse momento. Então, a humanidade, planeta Terra, a maioria é espírito imperfeito em evolução. Tem gente que dá a vida pelo outro, tem gente que ainda está matando. É um grupão de espírito imperfeito, mas cada um num degrau. Ele vai evoluindo, chega ao nível de espíritos bons, que são espíritos que são muito mais influentes das coisas espirituais do que materiais. Eles estão muito acima da gente, porque já encarnaram mais, são mais antigos do que a gente na história de vivências. As reencarnações acontecem nessas duas ordens espirituais. Muitos desses caras aqui reencarnam no meio da gente, para ajudar a gente a evoluir. Sendo do lado da ciência, Isaac Newton, Kepler, Galileu, Cláudio Ptolomeu, né, César Lattes, Albert Einstein. Sendo do lado dos sentimentos, do amor, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Padim Patsíris, Francisco de Assis, tantos, né? Sendo do lado do pensamento, Sócrates, Platão, Epicuro, Bertrand Rousseau. Sendo do lado das artes, Beethoven, Mozart. Então são espíritos que às vezes têm mais evolução da gente do que... E reencarnam no nosso meio para ser professores e professoras da humanidade. Agora, o espírito puro, os espíritos puros, são espíritos que já não reencarnam mais, já passaram disso, mas continuam evoluindo, continuam evoluindo. Cristo é o espírito puro. É quando ele pisou aqui, ele dividiu o calendário do planeta Terra. Olha que coisa impressionante. Quantos bilhões de pessoas já nasceram e morreram no planeta Terra? E esse cara que viveu 30 e poucos anos aqui, outro país, outra língua, longe demais daqui, ele não para de falar nele, já pensaram nisso? Agora estão falando nele em igrejas evangélicas, nas igrejas católicas, nos centros espíritas, nas casas, nas orações, no mundo inteiro, gente. É o que se mais fala, esse Jesus Cristo. Joga na internet, no Google, assim, Jesus. É o verbete que mais tem coisa, gente. São bilhões de coisas falando sobre Jesus. Livros, palestras, tudo falando sobre Jesus. Hoje a gente está no dia 17 de maio de 2015 da passagem dele. Tem antes de Jesus, depois de Jesus. Existem outros calendários no mundo, outras partes não são cristãs, mas mudou o troço todo. Esse espírito, ele está num nível que, olha o que acontece com o livre-arbítrio dele, vai perdendo o personalismo, ó. E ele não está preocupado em fazer a vontade dele, está preocupado em fazer a vontade de quem, hein? De Deus. De Deus. Eu e o Pai somos um. Mas é nesse sentido aqui, ó. O que o Pai quer, Ele quer. Ele faz a vontade. Eu não vim aqui falar a minha palavra, eu estou falando a palavra daquele que me enviou. E é da vontade daquele que me enviou que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. E as ovelhas. João 6:39. Isso é bacana demais, isso é muito consolador, ninguém vai se perder. Mas cada um vem a seu tempo, né? Então,
O planeta era um mundo primitivo, quando começou a humanidade aqui no planeta Terra, né? A gente tem a nossa espécie humana, raça humana, o Homo sapiens sapiens, que é ser humano inteligente, 2,5 milhões de anos, estudaram. E foi desenvolvendo até chegar nesse ponto que a gente está. O planeta evoluiu para um mundo de expiações e provas. Expiações é quando a gente resgata débitos do passado ou dessa vida através de sofrimentos que pagam os erros nossos lá e tal. E provas são as situações que a gente passa no dia a dia para saber se a gente tem esse nível de conhecimento, esse nível de evolução moral. Prova, a gente passa prova de concurso, prova para tirar carteira, prova da OAB, prova disso, prova daquilo para entrar na empresa, prova na escola. Agora, provas para ver seu nível de moralização, o tempo inteiro a gente passa, o tempo inteiro a gente passa. O que a gente pensa, aí tem um grupo espiritual que prova realmente quem você é. Você pode ser aquela pessoa assim, não, que isso, senhor? Não, estou bonzinho, mas por dentro não é. É lobo e pé de ovelha. Entende? Então muitos de nós podem ter essa aparência assim, oh, é mesmo? Sabe, bonzinho, gente, que criatura boa. Aí na hora que ela reage, ela dá um, sabe, um coice. Então a gente tem que pensar realmente o que vai dentro da gente. Isso é uma grande prova. Agora, no dia a dia tem prova o tempo inteiro. Se você tem carro, você parou no sinal. Aí o menino ficou com a cara prateada, ficou escutando as bolinhas. Depois falou, dá um trocadinho aqui. Aí você falou, não tem não. Aí você parou no sinal, aí tem um argentino para fazer malabares lá. Por favor, não sei o que. Assim, não tem não. Aí no terceiro sinal, você vê uma pessoa e fala, gente, mas essa cidade é impressionante, tanto de gente que... Olha o tanto de oportunidade que ele tem para dar um trocado com uma pessoa que vive daquilo, não vai fazer diferença do seu bolso. E você fez uma caridade. Mas a gente, nossa, o prefeito tem que fazer uma coisa e tal. Aí chega na missa lá, chega no centro espírita, que é cara assim, pô, realmente tem que ser cristão. Aí sai daqui, um camarada dá uma fechada, oi, chama ele, ô, filho de Deus, que bom. Abençoado. Ô, abençoado, vai com Deus, não faça isso mais não, pô. Você falou isso? Não falou, né? Ainda bem que hoje em dia todo mundo usa ar-condicionado, vidro fechado, senão ia ter mais briga, né? Vidro aberto, o sujeito briga mesmo. Então, assim, a gente, na verdade, tem esse negócio. A gente pula da gente o que a gente... Então, o que eu tenho que fazer? Cuidar de mim, ler livro, fazer caridade, pensar sobre a vida dos momentos de paz, que na hora que vier o problema, eu sei reagir com coisa boa. Não adianta a gente, na hora que vai reagir, depois porque a palavra não tem rabo, não. Depois que ela sai da sua boca, tenta pegar. Não vai. Às vezes acaba o casamento, acaba a amizade. Tem gente, vocês não sabem não, mas é igual um tambor cheio de gasolina. Seu amigo. Aí você fala uma palavrinha errada ali que pega fogo. Nunca mais o cara te olha na cara. Chega assim no Facebook e fala assim, tira o cara do Facebook. Mais que a vez. Tirar do Facebook é uma sensação engraçada. Quem o cara? Não ficou nada. Os espíritos em volta de você sabem o que você está fazendo. O cara sabe o que você está fazendo. Às vezes é um desafeto seu que você foi aproximar para que você pudesse reatar, você quebrar o gema de ódio de outra vida, aí você ainda atrapalha o troço de novo. Então a gente tem que pensar muito nas pessoas que nos incomodam. A gente, como cristão, você tem que saber. Isso é o amar uns aos outros, que a gente vai entrar daqui a pouquinho. Então olha só, o planeta Terra hoje está passando de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. Então é uma portinha estreita aqui, mundo de regeneração. Aí depois mundos felizes, mundos celestiais. E essas moradas superiores são moradas de espíritos bons reencarnando, as moradas inferiores são moradas de espíritos imperfeitos reencarnando, né? E esse mundo intermediário aqui que a gente vai passar, tem uma porta larga aqui e uma porta estreita. Se você passar na porta estreita, você continua. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Se você não passar na porta estreita, passar na larga, você reencarna num planeta que está fazendo essa mudança aqui. Planetão. A gente está nesse momento atual. O amar uns aos outros é uma forma de você garantir o seu ingresso nessa passagem aqui. O que nosso irmão comentava no início, por exemplo, tem uma passagem interessante que fala assim, ó, o pessoal não entendia o que era espírito na época de Jesus, como até hoje às vezes a gente não entende. Então, às vezes, quando eles iam pintar nos espíritos, eles pintavam um espírito assim, com duas asas, com luz, e que voavam, que eles chegavam volitando assim, ó. Eles eram pintados com asas. Uma asa, como ele comentou no início, é a asa do conhecimento, outra do sentimento. Dependendo da que se alimentar,
sua vida muda. Não foi isso que ele colocou aqui no início, quando ele estava falando? Quer dizer, se eu tenho muito conhecimento e pouco sentimento, a maneira de eu resolver é através do racionalismo. Se eu tenho muito sentimento e pouco conhecimento, é através do sentimentalismo. Mas só que o voo é o livre-arbítrio. Se você tiver só essa asa, como ele falou da asa da galinha, ele vai voar desequilibrado, ou para um lado ou para o outro. Se for sentimentalismo é muito ruim, mas se for racionalismo é perigoso. Você pode fazer uma bomba atômica e jogar num lugar. Você pode destruir a vida de outra pessoa, através de uma canetada, assim, um político, assim, entendeu? Então, o ideal, se suas asas forem pequenas, médias ou grandes, ou seja, o tamanho do seu livre-arbítrio, seja equilibrado. Por isso que a gente reencarna, às vezes, num lugar que você pode desenvolver seu conhecimento, às vezes você reencarna num lugar humilde que você pode desenvolver seus sentimentos. E a gente vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. É assim que Deus faz com a gente, né? Então, para que a gente possa evoluir os nossos sentimentos, reparem que se a gente for fazer aqui, ó, um triângulo retângulo, né? Quem lembra disso aqui, ó? Esse aqui tem os catetos, aqui é a hipotenusa. Aqui, ó, é maior um pouco, né? Então, o espírito tem mais sentimento, mais amor, ele voa mais do que o outro. Jesus, ele era um professor, ele veio falar de quê? De amor. A matéria de Jesus era amor. Olha só. Tinha uns caras chamados saduceus na época de Jesus. Esses saduceus, eles eram... Sadoc era um cara que gerou essa seita lá dos judeus, 248 a.C. E esses saduceus, eles foram até mais ou menos 70 depois de Cristo, numa das quedas de Jerusalém. Jerusalém foi destruída 3 vezes no tempo antigo. 587 a.C., com Nabucodonosor II, invadiu, arrebentou aquela cidade. Aí depois o Império Romano chegou lá em 63 a.C., e aí eles foram melhorando muito a cidade. Quando foi 20 a.C. que virou Império mesmo, era República Romana, você votava no Imperador. Aí Herodes, né, embelezou a cidade, construiu palácios e tal. 70 depois de Cristo, o imperador Tito arrebentou com aquela cidade, aí acaba com os saduceus. E depois, 135 depois de Cristo, o imperador Adriano, também numa luta lá, arrebentou a cidade. Aí foi 3 vezes. Então, possivelmente, como os saduceus começaram 248 antes, eles terminaram 70 depois. Essa seita, eles não acreditavam em imortalidade da alma, eles não acreditavam em ressurreição, eles eram contra os fariseus, eles acreditavam na providência divina do ponto de vista espiritual, não, eles acreditavam em Deus, seguiam as leis antigas, mas não gostavam de interpretações sobre as leis. Eles achavam que Deus faz a providência de Deus é nas coisas materiais, na vida aqui, ó. Se eu estou com saúde, se eu tenho casa, carro, roupa e tal, se eu for bom, Deus vai me dar isso aqui. Acabou, acabou. Eles eram os materialistas da época. E esses caras não acreditavam em reencarnação, e uma vez eles foram perguntar para Jesus assim: escuta, na nossa tradição aqui, se o camarada ele é casado com a moça, teve relação sexual com a moça, mas ele ainda não teve filho com ela, ele morre. Um irmão dele pode casar com aquela moça e fazer, suscitar descendência ao irmão que morreu. É da lei deles. Por quê? Gênesis 1, 28. Crescei-vos e multiplicai-vos, enchei a terra e frutificai e enchei a terra. Tá. O camarada não tinha uma esposa. Ele tinha 4, 5, 6 esposas e muitos filhos com cada uma delas. As famílias não eram do nosso estilo familiar de monogamia, era poligamia. Um homem, patriarca, com várias mulheres, muitos filhos. A família de Jacó tinha 66 elementos. Só para vocês terem ideia do que é uma família naquele período, né? Que foi muito modificado quando o Império Romano chegou e cobrava 70% de imposto do cara. Ele não conseguia manter a família com 30%, então muitas famílias foram arrasadas e tal. Mas era assim, famílias gigantes, eram enormes. Então era natural o irmão, entre as esposas dele, ele casar com uma das esposas do outro irmão. E quando a gente fala isso aqui no nosso mundo, que coisa esquisita. O cara casar com a menina, o irmão dele casa para fazer filho. Aí. Porque eles tinham assim, a descendência era a principal coisa da vida deles. Ter família grande era proteção. Ter família grande, se morasse num lugar assim, numa cidade, as cidades eram cercadas por muralhas. Jerusalém era cercada. Essas 3 vezes que ela foi arrasada, eles quebraram a muralha e o templo. Era a maneira que eles acabavam com uma pessoa. Quebrar a proteção e a religião. E aí, você morava numa fazenda lá, vai morar você com sua mulher, seu filhinho naquela época. Você chegava a arrebentar a sua fazenda e tipo, roubaram tudo. Então ter família grande era proteção, entendeu? Outra, quando você ficasse mais velho, quem cuidar de você é neto e filho e neto. Não tinha INSS na época.
Ele não tinha aposentadoria, não. Então ter família grande é prosperidade. Aí a gente entende, o camarada, se a esposa dele não teve descendência, ele faz descendência para o irmão. Aí os saduceus. Aí havia entre nós 7 irmãos. Aí o rapaz casou com a moça. E ele, antes tivesse filho com ela, ele morreu. Aí o outro irmão casou. Antes tivesse filho com ela, ele morreu. Aí foram todos morrendo. E um deles teve filho. Na ressurreição, Jesus, os saduceus, né? De quem será a mulher? Aí Jesus fala assim, vocês erram porque vocês não leem bem as Escrituras. Porque na vida espiritual, Jesus fala, na ressurreição, não se casam, não se dão em casamentos. E outra, Deus não é Deus de mortos, não. Deus é Deus de Abraão, Jacó, Isaac. Se Deus é Deus deles, eles não estão mortos. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Eles são saduceus. Aí uma outra passagem, os saduceus chegou um saduceu para Jesus, que eles eram estudiosos das leis. Qual que é o maior mandamento da lei? E é interessante que por causa desses caras é que Jesus faz um grande resumo do Antigo Testamento. Jesus vira para eles assim e fala uma coisa que está em Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Os livros foram escritos por Moisés. Gênesis conta como é que o planeta foi feito, conta a história de Adão e Eva no Jardim do Éden, conta a história dos 70 que saíram de Israel e foram tentar a vida no Egito. Abrão, que depois quando faz uma aliança com Deus passa a se chamar Abraão, em hebraico Abraham, entra o H no nome dele, H na língua hebraica, é uma letra chamada Het, que significa Deus. A esposa dele, Sarai, vira Sara com H no final, que também fez uma aliança com Deus. Então, na Bíblia é muito comum a pessoa se rebatizar depois faz uma aliança com Deus. Em algumas religiões do povo árabe é normal. Os muçulmanos, por exemplo. Alguém lembra de um lutador de boxe da década de 70 chamado Cassius Clay? Depois, Muhammad Ali, quando ele se converteu a ser muçulmano. Então, na Bíblia, a gente vê várias vezes Levi era cobrador de imposto. Quando ele virou apóstolo de Jesus, Mateus. Simão, filho de Jonas, Bar Jonas, né? Bar Jonas é filho de Jonas. Pedro, Saulo, Paulo. Então é muito comum ou rebatismos ou modificações de nome quando fazem aliança com Deus. Aliança com Deus. Então, o 5º livro da Bíblia, eu chamo Deuteronômio. Essa palavra significa segundo discurso. Moisés, no capítulo 5, ele fala os 10 mandamentos, como ele fala em Êxodo, capítulo 20, fala em Deuteronômio 5. E tem uma passagem de Deuteronômio 6:5, que quando o sujeito perguntou, o saduceu chegou assim, mas qual que é o grande mandamento da lei? Aí Jesus fala assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu, olha só, coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Da asa do sentimento, ele coloca em primeiro lugar, não é? E toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então tá. Aí, essa passagem, ele fala assim, esse é o primeiro grande mandamento. E eu vou falar qual que é o segundo mandamento, semelhante a esse primeiro. Aí ele fala um negócio que está, ele fala primeiro no de Deuteronômio, agora ele fala em Levítico 19:18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, que é semelhante a amar uns aos outros, que ele vai falar em João depois, quando ele está despedindo dos apóstolos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele fala assim, desses 2 mandamentos dependem todas as leis e todos os profetas. Entendamos nós que Jesus estava falando do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento foi escrito 40 anos depois, 40 depois de Cristo. Mateus foi escrito de 40 a 56, 56 a 66 foi escrito Marcos, de 66 a 70 Lucas, de 70 a 100 o Evangelho de João. Tudo escrito em grego. Grego koiné, que era o grego comum da época, linguagem coloquial assim, da época. Aí, então quando Jesus estava falando das leis, ele estava falando do Antigo Testamento, são 5 primeiros livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, mas 41 livros. A palavra biblion significa livro. Na época de Jesus tinha livro? Sim, não, tinha rolo. Era rolo de papel, papiro, ou couro de carneiro, pergaminho. Então, onde colocam-se os livros, a gente chama de biblioteca, porque eram biblions. A palavra biblion, livro. Bíblia, aberto assim, livros, plural.
Então, no Antigo Testamento, 46 livros na Bíblia cheia, algumas Bíblias evangélicas, pentecostais, tem alguns livros que eles tiram, Baruque, Esther, tem uns livros que eles tiram fora. Por que tira o livro de Esther? Porque não fala a palavra de Deus, sabe essas coisas assim? Então, aí, esses livros aqui antigos, os doutores das leis eram doutores nessas leis antigas. Aí Jesus fala os mandamentos lá, né? Mas Jesus, ele deu opção de mandamento também. E tudo baseado em quê, hein, gente? No amor. Aí, ele vai falar assim, desses dois mandamentos, amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disso depende todas as leis e todos os profetas. Ele fez um resumão do Antigo Testamento com esses dois mandamentos. Então tá legal. Aí, quando a gente fala sobre isso, ele fala assim, ó, eu vou falar o primeiro e grande mandamento. Agora eu vou falar um que é semelhante a esse. Por que ele fala semelhante? Um ele falou amar a Deus, outro falou amar a gente, um amar o outro. Por que semelhante? Como que a gente ama a Deus? Como é que eu vou amar a Deus? Eu vou chegar assim na janela, ficar olhando para o céu, para ver se eu vejo a cara de Deus. Onde é que está Deus? Deus está em cima. Deus deve ser grande, ele deve ser um homem, deve ter barba, né? Barba branca, assim, e fica olhando, sabe? Ó, quando Jesus, em Mateus 25, ele faz uma separação em quem segue o cristianismo e quem não segue, ele vai falar assim, que Deus vai separar as pessoas, como separa os bodes das ovelhas, né? E vai chamar para si os justos. Aí os justos falam assim, porque Jesus fala assim, porque vocês foram justos, porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu era forasteiro, cheguei e não tinha lugar para dormir, vocês me abrigaram. Quando eu estava enfermo, vocês cuidaram de mim. Quando eu estava preso, vocês foram lá me visitar. Aí os justos falam assim, mas Jesus, quando é que nós fizemos isso ao Senhor? Aí Jesus fala assim, quando vocês fizeram isso para esses pequenininhos aí, é a mim mesmo que vocês fizeram. Olha que coisa interessante, hein? A palavra fraternidade, ela é uma palavra que às vezes a gente não pensa muito sobre a palavra fraternidade. A gente sabe o que é, mas não pensa muito. A palavra fraternidade, olha só, vem de frater. Frater significa igual. Por exemplo, no latim, frater é igual. As línguas neolatinas, português, espanhol, italiano, francês, em italiano, fratello é irmão. Então, frater é igual, tá legal. Fraternidade é quando eu acho que o outro é igual a mim. Se eu fizer caridade assim, ó, eu caio em cima de um degrau e o sujeito lá embaixo, passando necessidade, eu fazer assim, oh meu Deus, deixa eu ajudar esse pobrezinho aqui. Lá embaixo, né? Que situação a sua, irmão? Eu tô achando que eu sou melhor que ele. Ou pelo menos eu tô numa situação muito melhor que a dele. Agora, quando a gente entende que a gente é farinha do mesmo saco, que a gente tá tudo aqui nesse bolo aqui, ó, espírito imperfeito, com alguns bons reencarnados entre a gente e essa turma aqui de cima coordenando o planeta, eu entendo que ele está numa situação que eu posso estar daqui a alguns dias ou que eu já estive há pouco tempo atrás. Então ele está na mesma situação que eu. Não posso julgar, não, porque eu sujo falando mal lavado. Sabe? Aquelas expressões da roça, você está sentando o rabo para falar do rabo do outro, né? Sabe aquela coisa? Então a gente não pode... Eu sou igualzinho aquele cara que está ali. A verdade é essa, nós somos iguais. E Jesus fala assim, quando você está ajudando aquele pequenininho, é a mim mesmo, ele se colocou no mesmo degrau. Jesus se colocou no mesmo degrau do sofredor, gente. Esse é Jesus. E ele explicou para a gente o que? Fraternidade. Então, fazer caridade é uma coisa diferente de ser fraterno. Ser fraterno é muito mais à frente. É quando eu olho para o cara está passando frio. Gente, eu não queria estar na situação desse cara igualzinho a mim. Eu tenho que fazer algo. Eu tenho que amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Isso é amar, é você se movimentar em auxílio ao necessitado. Só que tem gente que está numa mansão aqui na cidade que necessita muito de amor. Materialmente, esses caras te convidam para você ir no aniversário dele, você não tem nada para dar para o cara, você dá um livrinho para ele, porque ele tem tudo do ponto de vista material. Uma casa maravilhosa, carro, roupa, dispensa e tal, viaja para a Europa, e não sei o que, papapá, mas às vezes o coração dele está murcho. Tem gente que comete suicídio dentro dessas casas.
Quando a gente fala necessitado, a gente só pensa na favela. Gente, tem muita gente dentro de mansão vivendo misérias espirituais. Sabe? E a gente pode ajudar a todos. Tem misericórdia direcionada para o necessitado materialmente, é uma misericórdia muito bobinha. A gente já tem mais inteligência do que isso, né, gente? A gente tem que ter misericórdia para todo lado. O Emmanuel fala assim, é muito fácil ter misericórdia para quem você acha que está abaixo de você. E muito difícil ter misericórdia para quem você acha que está acima de você. Jesus, ele olha a todos com misericórdia. Saduceu, fariseu, todo mundo. É da vontade daquele que me enviou que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. Nenhum significa todo mundo. Quem está matando, quem é traficante, todo mundo. Que um dia vai poder se converter à prática do bem. Que ainda não está amando, está só cuidando da sua situação. Olhando o próprio umbigo, egoisticamente. Quando a gente começa a abrir isso, você abre dentro de casa, família. Daqui a pouco você abre para a vizinhança, daqui a pouco você abre para o seu grupo na profissão. Daqui a pouco você começa a olhar o ser humano de um jeito diferente. Para que você possa olhar a pessoa de um jeito diferente, você vai amar a Deus amando as pessoas que estão em volta de você. Nas bem-aventuranças, Mateus fala assim: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Aí a gente imagina um Chico Xavier, uma Maria Teresa de Calcutá, uma pessoa pura de coração, olhando para cima, no céu, e vendo aquela carona de Deus, assim, olhando, assim, e tal. Ora, se Deus está nos necessitados, se Deus está nos pequeninos que sofrem, ou que sofrem dentro de casa de mansão ou de favela, ou na miséria material, ou miséria espiritual, se Deus está neles, se eu tiver pureza de coração, eu vou ver Deus em qualquer pessoa que estiver na minha frente. Eu vou ver Deus na água, na árvore, eu vou ver Deus no céu, eu vou ver Deus nas flores, eu vou ver Deus no cachorro. Que tudo é criatura de Deus, tudo é filho de Deus, então tem a aparência de Deus. Mas se a gente não tiver pureza de coração, você vê o corpo bonito, nossa que mulher linda, você, ó, que rapaz bonito, você vê, nossa que pessoa rica, você vê, nossa que miserável. Se a gente só olhar só isso, a gente está vendo sem pureza de coração. Então, quando a gente olha com pureza, quem bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus em tudo, e não vê a cara de Deus, é ver Deus no seu inimigo, é ver Deus no seu opositor, no seu adversário, porque todos somos filhos de Deus. Então, quando a gente começa a enxergar isso, as coisas começam a mudar na nossa vida. A Bíblia, ela foi escrita em grego no Novo Testamento, e a palavra amor, amar os próximos, ela aparece de 3 formas diferentes. Tem o amor eros, que é o amor que tem a compaixão, né, parceiros que se amam, amor eros, que pode ter ou não conotação sexual, esse é o amor eros. Tem o amor, que é chamado philos, philos significa amigo, que é o amor que você tem a seu pai, a sua mãe, as pessoas, os seus amigos e tal. E tem o amor ágape, que é o amor incondicional, amor a Deus, amor incondicional. Amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu ser, de todo o seu entendimento. E eu vou falar um semelhante ao outro, amar o próximo a ti mesmo. É preciso a gente amar o próximo como a gente ama a Deus, gente. Amar incondicionalmente. Se eu amar a pessoa condicionada a ela fazer o que eu gosto, é a mesma coisa quando eu estou aplaudindo eu estou num show. O cara tocou um negócio lá bonito, mas me emocionou tanto. Se eu aplaudo, é porque eu entrei em ressonância com ele. Se eu não gostei, eu não vou aplaudir, não. Tem gente que aplaude, todo mundo aplaude, deixa eu aplaudir, né? Mas tem muita gente que é sincera, aplaude quando gosta, quando não gosta, não aplaude. Todo show, acabou o show, todo mundo levanta, bate pau de pé. Tem gente sincera que fica sentado, não gostei, não. Mas tem gente que fala assim, não, se eu ficar sentado, às vezes você está tocando lá, meu amigo vai ver que eu fiquei sentado. Você ficou sentado, né? Porque você não gostou, não. Eu não quero passar por isso, eu vou ficar em pé. Batendo palma lá, verniz social, né? Então, quando você realmente entra em ressonância com uma coisa, é porque aquela coisa é alguma coisa de você. Você reparou quando você chega num lugar, você acha um lugar bonito, você fala assim, que bom gosto, hein? É que o gosto parece com o seu. Não é? Porque só tem 2 tipos de gosto, o bom gosto, o mau gosto e o meu gosto. Quando eu falo que o troço tem bom gosto, é porque é o meu gosto. Concorda?
Você não vai falar assim, não, que bom gosto alheio, hein? Eu gosto, mas é bom gosto do cara. Você não fala isso. Então, a gente tem muita ressonância com a gente mesmo. Quando você aplaude, é porque alguma coisa tem a ver com você. Se essa coisa tem a ver com você, você aplaude. Então é o seguinte, quando a gente sente ressonância verdadeira, nos exemplos que Jesus deu, a gente bota isso dentro da vida da gente. Se a gente não tiver uma ressonância, uma ligação direta com o que Jesus, a gente vai ser a pessoa que aplaude porque está aplaudindo. Fica em pé porque tem que ficar em pé. Vou à missa porque tem que ir à missa. Vou lá no centro, vou tomar um passo porque tem que fazer isso. Aí vira mais uma obrigação social do que uma ressonância verdadeira. Então, você só vai conseguir realmente ter essa pureza se você exercitar isso na sua vida. As pessoas mais que te incomodam, pense nelas. Nessas são os grandes treinamentos. Porque as pessoas que não te incomodam, que são muito parecidas com você sente uma ressonância nelas, é fácil lidar com a pessoa. Mas amar quem te ama é mole. Amar o seu inimigo, e quando fala inimigo, não está falando só necessariamente de outra pessoa não, tá? Quando você reza o Pai Nosso assim, nos livre de todos os males, você está falando às vezes dos males que estão dentro de você, não é dos males que vem de fora não. Sabe o Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sabe que é o Salmo 23 famoso? Aí fala assim, Pai, coloca para mim uma mesa lauta na frente dos meus inimigos. Dá a impressão que o cara está comendo aqui, os inimigos estão passando fome. Dá um pedacinho, não tem nada para você aqui não. Comendo. Então, não é isso. A mesa que está falando ali é a mesa de alimentação espiritual. E os inimigos são as nossas deficiências, gente. Essa frase ela não é interpretada dessa forma tão assim, me dá uma mesa de comida aqui na frente dos meus inimigos passando fome. Não é isso. Às vezes você vai pedir isso para Deus, né? Vai pedir para Deus me alimente espiritualmente, porque o Jesus ele não é médico de corpo, ele é médico de alma. Comida não é comida de corpo. Comida que suja o cara não é o que entra na boca, não é o que sai da boca. Que o que põe para dentro é jogado para fora do ventre, todo mundo sabe disso. Então, assim, agora, exatamente assim, o que sai de você, né? E a gente termina falando sobre o seguinte, Jesus, quando ele fala de amor, ele fala assim, amar a Deus, amar ao próximo, como você ama a Deus, ou seja, a gente vê Deus no outro, amar uns aos outros não é amar o próximo, não, uns aos outros pode ser amar a pessoa que está distante, ou geograficamente, ou distante, perto de você, mas distante em forma de pensamento, forma de maneira de agir. Amar como eu vos amei, ele dá o exemplo, dando a vida pelo outro. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, e finaliza com amar os vossos inimigos, que é a gente pensar não só na outra pessoa, mas como resolvendo as nossas próprias deficiências. Aí a gente vai aqui então essa reflexão para a gente ir para casa e pensar como eu estou agindo, se eu estou amando a mim mesmo, se eu estou amando as pessoas que estão no meu entorno, se eu estou praticando isso verdadeiramente. Se não, comece. Né? Você pode ter tido um início não tão bom, mas o seu final pode ser muito bacana. A casa tem várias tarefas assistenciais, não tem, gente? As tarefas assistenciais da casa. Participe. É uma forma de treinar isso. Se no seu dia a dia não tiver jeito, mas treine no seu dia a dia, onde você trabalha, onde você vive, com as pessoas que estão no seu entorno, porque só aquele que pratica o amar uns aos outros pode se considerar um verdadeiro cristão. Leva essa reflexão para casa, tá bom? Então, paz para todos, até a próxima vez.